Abra a sua Bíblia em Atos, no capítulo 13, a partir do verso 16. Paulo, levantando-se e fazendo com a mão um sinal de silêncio, disse: varões israelitas, a vós outros que também temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo durante sua peregrinação na terra do Egito, donde os tirou com braço poderoso, e suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. E havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes essa terra por herança. Vencidos cerca de 450 anos, depois disso lhes deu juízes até o profeta Samuel. Então eles pediram um rei, e Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço de 40 anos. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Havendo João primeiro pregado a todo o povo de Israel, antes da manifestação dele, batismo de arrependimento. Mas ao completar João a sua carreira, dizia: eu não sou sem quem supondes, mas após mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. Irmãos, descendência de Abraão, e vós outros os que temeis a Deus, a nós nos foi enviada a palavra desta salvação. Pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo a Jesus nem os ensinos dos profetas que se leem todos os sábados, quando o condenaram, não fizeram nada mais do que cumprir as Escrituras, as profecias. E embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e foi visto muitos dias pelos que com ele subiram da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas perante o povo. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a Davi, feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: tu és meu filho, eu hoje te gerei. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira eu disse: e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também diz em outro salmo: não permitirá que o teu santo veja corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados, por intermédio deste, e por meio dele todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está escrito nos profetas. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis se alguém vô-la contar.
Irmãos, nós estamos vendo, estudando, procurando compreender alguns princípios que foram norteadores daquela primeira viagem missionária que você tem sendo registrada por Lucas a partir do capítulo 13 do livro de Atos. Esses princípios, eles são importantes ou importantíssimos, não apenas porque foram os princípios que orientaram os apóstolos naquela primeira viagem missionária, mas como nós vimos desde o início, a viagem missionária, a primeira viagem missionária, ela permanece como sendo um referencial para todo o trabalho missionário da igreja cristã até os dias de hoje. E todos esses princípios, eles serviram principalmente quando a igreja evangélica, já na era protestante, explodiu naquele movimento, grande movimento de missões mundiais, no início do século XVIII. E até hoje não se tem notícia de que Deus tenha mudado os seus critérios, as suas normas, as suas orientações, para que o trabalho evangelístico ou missionário seja feito pela igreja de uma outra maneira. Não temos notícia disso. E o quarto princípio que a gente observa na primeira viagem missionária é sobre a pregação. Nós não podemos perder de vista que a pregação é, por excelência, o método de Deus na apresentação do Evangelho. Agora, preste atenção. A pregação, ela inevitavelmente produz dois grandes efeitos. Ela produz o efeito de converter aqueles que estão nas trevas para a maravilhosa luz de Jesus. A pregação tem o extraordinário propósito de chamar os eleitos para fazerem parte da família de Deus. Se são eleitos mesmo, haverão de entender o Evangelho, compreender a mensagem do Evangelho, acatar o recado de Deus. Mas talvez você pergunte, e os não eleitos? E aqueles que resistirão, farão oposição, não acatarão a apresentação da mensagem do Evangelho? Você tem um segundo efeito. Eles serão colocados na posição de indesculpáveis. Naquele grande dia do juízo, eles não vão poder dizer, ninguém me avisou. Se eu tivesse sido avisado que a salvação era pelo arrependimento e pela fé, né? Eu acataria. Mas aqueles que haverão de se perder eternamente serão colocados na condição de indesculpáveis porque terão ouvido o Evangelho e serão condenados sem terem qualquer desculpa para se justificarem. Do verso 16 até o verso 41, você tem a síntese do texto bíblico, talvez bem representada aí nessa frase para a nossa instrução. De Perge, os missionários seguiram para o norte, subindo pelas montanhas, numa viagem de 160 quilômetros. 160 quilômetros até essa outra cidade chamada de Antioquia, mas não é Antioquia da Síria, a igreja sede da qual eles partiram para aquela viagem missionária. É uma outra Antioquia, Antioquia da Psídia, de uma outra região, um centro administrativo militar, muito importante. Sabe por quê? Porque você tem nessa cidade o ponto estratégico para toda a província da Galácia, que vai ser evangelizada a partir dali, daquele ponto estratégico. E uma coisa muito interessante, desse ponto estratégico, que era a sede do governo militar da província,
o evangelho se irradiou para outras cidades menos importantes. O apóstolo Paulo não ia errar. Vou aqui para esse centro. E se nós conseguirmos estabelecer o evangelho aqui neste centro, ele vai se irradiar para as outras regiões. Foi justamente isso que aconteceu. E anos depois, o próprio apóstolo Paulo vai escrever a sua epístola, uma das primeiras do Novo Testamento, a epístola de Paulo aos Gálatas. Aos Gálatas. Ou seja, para todas essas igrejas que foram estabelecidas na província da Galácia. Não foi para uma igreja. A Galácia não era uma cidade, era uma província. E essa carta foi escrita justamente para todo esse conjunto de igrejas que se estabeleceram lá, a partir dessa Antioquia, que era o centro administrativo e militar da própria região. Um dado muito interessante. Alguns acham que os apóstolos passaram mais tempo do que eles podiam prever ali naquele lugar, porque Paulo adoeceu. E Paulo adoeceu, sabe de quê? Muita gente aqui já experimentou isso. Malária. Contraiu malária. E é por isso que eles então caminham para regiões mais altas, a fim de que pudessem obter um ar mais fresco, para que o nobre apóstolo pudesse se recuperar. Nós temos alguma evidência disso. Abra a Gálatas, capítulo 4, verso 13. Quando o apóstolo Paulo registra na carta que ele escreve para aquelas igrejas, dizendo: e vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez, essa aqui que você tem, ele pregou o evangelho aos Gálatas pela primeira vez, nesse texto aqui que você tem em Atos capítulo 13. E ele escrevendo anos depois a epístola para os Gálatas convertidos, ele disse: olha, eu preguei a primeira vez o evangelho para vocês, aquilo que está registrado lá em Atos 13, ele não colocou isso, mas eu estou esclarecendo, né? Por causa de uma enfermidade física. E talvez isso tenha contribuído para que eles pudessem passar mais tempo ali naquela região. É claro que isso vai decorrer da soberania de Deus, que vai usar até uma enfermidade para que o seu propósito possa ser cumprido ali na pregação do evangelho para aqueles habitantes daquela região. O programa que eles adotam deve ser observado, não é tão rigoroso. A primeira viagem missionária foi planejada para que o evangelho fosse oferecido aos gentios. Mas você pode ver que eles não estão bitolados, eles não estão com a mente fechada. Não, nós vamos pregar para os gentios, nós não queremos saber de judeus. Não, você pode observar que eles procuram a sinagoga, que era o ponto de contato que eles tinham em cada localidade, para participarem justamente do culto que era realizado na sinagoga. Mas eles não saíram para pregar os gentios? Sim, mas eles foram à sinagoga fazer contato também, aproveitando a oportunidade para compartilhar o evangelho com aqueles que conheciam alguma coisa do Antigo Testamento. E após a recitação de Deuteronômio, que era o culto da sinagoga era assim, se recitava Deuteronômio capítulo 6, do verso 4 ao verso 9, que é o famoso Shema: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus, o único Senhor. Após a leitura de uma parte da lei e também de uma parte dos profetas, os líderes da comunidade que dirigiam a sinagoga, eles sempre ofereciam oportunidade para quem pudesse trazer uma palavra de exortação. E justamente escolheram Paulo. Talvez a gente possa dizer, porque ele tinha cara de rabino e roupa de rabino. Não é? Mas só conjectura. Paulo foi escolhido para trazer aquela devocional, aquela mensagem exortativa, a partir da palavra de Deus. E aqui você tem
o primeiro grande registro de uma pregação apostólica, até com alguma riqueza de detalhes. E uma coisa interessante é que eles, na sinagoga, vão apresentar com todas as letras, com todas as cores, com todas as arestas, no que consiste o verdadeiro evangelho da salvação. É muito interessante porque o texto é, num certo sentido, contundente para aqueles que vão ouvir a mensagem do evangelho, mas já dizia o bispo Riley, escreva isso nos seus anais de sabedoria. E às vezes nós somos tão escrupulosos, né? E ficamos tão cheios de dedos para não ferirmos os nossos familiares que não são crentes, para que eles não se aborreçam com o evangelho que nós apresentamos. Mas preste atenção, às vezes nós precisamos perder esses escrúpulos. E o que o bispo Riley dizia é verdade. O evangelho que não fere é o evangelho que não salva. Numa certa oportunidade, não vá, eu não estou dizendo aqui que você tenha que ser rude, grosso, bruto, de graça, né? Não estou dizendo isso. Não estou estimulando ninguém aqui a ser alguém que vai falar de forma absurdamente grosseira. Mas às vezes nós precisamos dizer para os nossos parentes não crentes, com todas as letras, olha, você está morto. Você está vivo biologicamente, você está morto nos seus delitos e pecados. Quero dizer outra coisa para você. Você é um escravo. Não pensa que você é livre, quer viver a vida como você quer, do jeito que você quer. Você é escravo. Escravo do pecado. E às vezes nós vamos ter que dizer, te cuida. O tempo está escoando. A ira de Deus vai te pegar. E tu não vai poder escapar. Às vezes vamos ter que dizer isso para os nossos parentes. Vão se ofender? Talvez. Mas o evangelho que não fere é o evangelho que não salva. E Paulo foi extremamente contundente no seu discurso. E ele tinha o objetivo de salvar os seus ouvintes. E ele não poderia cumprir a sua obrigação de pregador do evangelho sem que os seus ouvintes pudessem ser constrangidos de alguma maneira em função da situação de incredulidade na qual eles estavam. Não tem como. Nós não podemos apresentar o evangelho verdadeiro onde os ímpios vão dizer, mas que maravilha, que filosofia de vida maravilhosa, né? E você promete para as pessoas uma viagem sem turbulência, das trevas para a luz, né? Do inferno para o céu. E às vezes você vê pessoas anunciando o evangelho, prometendo para os pecadores uma viagem de primeira classe. Não existe isso. A única viagem que Deus tem, ou a única experiência que Deus tem para pecadores que desejam experimentar o céu, é o quebrantamento, é a humilhação, é a rendição. E foi justamente nessa direção que Paulo foi, não poderia ser diferente. Mas, irmãos, a pregação é o método divino de apresentação do evangelho. Por excelência, os missionários saíram para apresentar o evangelho. E se eles saíram para apresentar o evangelho, eles teriam que usar o método de Deus por excelência, que é a pregação, como principal instrumento do seu ofício. Eles foram convidados não porque eles eram oradores. No mundo antigo, havia muita gente especialista nessa matéria. Inclusive, pessoas que se especializavam em discursar, em declamar,
em apresentar de forma oral as suas ideias, os seus pensamentos, né? De tal maneira que o mundo da época, que não tinha essa mídia toda aí encantadora, né? Que cativa as pessoas, naqueles dias, os homens eram atraídos para se divertir e até receber alguma instrução por parte desses oradores profissionais que perambulavam pelo mundo. Você pode ver esse tipo de coisa sendo indicado no livro de Atos, né? E o apóstolo Paulo criticando esses oradores profissionais que se especializavam na arte do discurso, da retórica. O apóstolo Paulo diz assim: olha, esses que são especialistas nisso são pauradores frívolos, porque na verdade, apesar de apresentarem o seu discurso com grande pompa, né, com grande impacto, seduzindo muito, atraindo muita gente, eles fazem apenas coceira nos ouvidos das pessoas. É isso que esses oradores fazem. Mas preste atenção, Paulo aqui não era alguém desse naipe. Ele era um pregador do evangelho. Ele não estava ali para fazer coceira no ouvido das pessoas. Ele estava ali para ser um arauto de Deus, para pregar o evangelho nos seus verdadeiros nas suas verdadeiras cores. Eram pregadores, portanto, comissionados, autorizados, ungidos, formalmente enviados pela igreja para que pudessem fazer aquela tarefa. E mais ainda, nós podemos observar que em todo o registro de Atos, Lucas faz questão de dizer que sobre aqueles homens que foram comissionados para o exercício daquele nobre ofício da pregação, eles tinham um revestimento especial. A obra do Espírito Santo estava sobre eles e os estava dirigindo para que eles pudessem usar as palavras adequadas para que a finalidade, o propósito estabelecido por Deus pudesse ser atingido. Oficiais, comissionados e revestidos de graça e de poder. Nós temos alguns resumos de pregações dos apóstolos em Atos, especialmente de Paulo. Mas por que você deve concluir isso? Que o registro de Atos tem esses esboços. Não são registros taquigráficos, né? As pregações não foram registradas na sua extensão. Apenas pequenos registros por alguém que se mostra como uma testemunha que estava presente nos acontecimentos, que era Lucas. Lucas foi companheiro de Paulo nas viagens missionárias e ele é o autor de Atos. Por isso que você tem o registro dessas pregações. Eles pregam, portanto, na sinagoga de Antioquia e a mensagem facilmente se percebe que ela é bem estruturada e Lucas procura dizer o seguinte: aqui é a primeira pregação de Paulo que aparece sendo registrada em Atos. E olha que coisa interessante. Lucas está registrando aqui com uma certa riqueza de detalhes para dizer para os seus leitores: não há nenhuma diferença entre a pregação de Pedro no dia de Pentecostes e a pregação de Atos, agora de Paulo, a primeira que aparece na viagem missionária na igreja lá de Antioquia da Pisídia, na região da Galácia. O conteúdo é o mesmo. Eles falam a mesma língua. Os temas são praticamente os mesmos. Não há diferença entre a pregação do apóstolo Pedro em Atos e a pregação de Paulo aqui na primeira viagem missionária.
Você tem uma introdução recapitulando a história, veja aí, do verso 16 ao verso 25. Paulo passa pelos patriarcas, cita Saul e Davi como exemplos da monarquia e dá um pulo, dá um salto na história e vai para João Batista, que foi o profeta que preparou o caminho para a chegada do Messias, anunciando que Deus estava cumprindo tudo aquilo que ele havia prometido no Antigo Testamento, mandando seu filho como o verdadeiro Redentor. A segunda parte da pregação, o apóstolo Paulo nos oferece algumas lembranças da história de Jesus. Você tem do verso 26 até o verso 37. E, na verdade, esse é o corpo do sermão. É o centro, é a ênfase daquilo que Paulo quer transmitir para os seus ouvintes. Não poderia ser diferente. Ele vai falar do significado da morte de Jesus, mas vai dizer também que ele ressuscitou e ele está vivo e está agindo na sua própria igreja. São evidências da sua filiação divina. Paulo faz questão de enfatizar que a salvação prometida foi cumprida em Cristo. Aqueles judeus precisavam ouvir isso. E a síntese pode ser vista no verso de número 32, quando ele diz o seguinte: nós vos anunciamos. Não é um novo evangelho, não é uma mensagem inédita, não é uma mensagem que agora apareceu na história e nós não temos nenhum precedente a respeito da sua natureza. Não, o evangelho que nós anunciamos é justamente o evangelho que foi prometido aos nossos pais, nas páginas do Antigo Testamento. E a última parte do sermão você tem aí do verso 38 até o verso 41. A conclusão aparece com uma aplicação e com um apelo. Nota-se a essa altura da história, veja aí nos versos 39, 38 ao 41, mas especialmente o verso 39, e por meio dele todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Nesse período um tanto remoto da igreja formatando a sua doutrina, nós já temos o embrião de uma das mais importantes doutrinas do catálogo cristão, que é a doutrina da justificação pela fé. Na primeira pregação registrada de Paulo, nós já temos o lampejo da justificação pela fé. Por que é isso importante, irmão? Porque é importante nós observarmos que a salvação, ela decorre da justificação pela fé. Por que essa ênfase tem que estar na nossa apresentação do Evangelho? Porque existe uma tendência natural dos homens não convertidos de alimentarem a ficção, porque é uma ficção, de serem salvos pelas suas boas obras. E nós precisamos repetir: para com isso, larga essas obras vão te levar para o inferno, porque a salvação, ela decorre da justificação pela fé. Essa foi a promessa do Antigo Testamento, esse foi o ensino de Jesus, e essa foi a pregação dos apóstolos. A justificação é pela fé, não é pelas obras. Se você pensar que a salvação é pelas obras, você vai cair no farisaísmo, que Jesus, com o qual Jesus teve inúmeros problemas, porque os fariseus ficaram ofendidos. Vocês precisam se arrepender. Mas eles não se julgavam pecadores. Eles confiavam nas próprias obras.
eles estavam montados na justiça própria. Quem está montado na justiça própria não precisa de Salvador. Ele vai ser salvo pelas suas próprias obras. Não precisa da obra de Cristo no Calvário. E é por isso que o apóstolo Paulo está dizendo isso dentro de uma sinagoga. Nós somos justificados pela fé. As obras decorrentes da nossa obediência à lei de Moisés, elas não salvam. E a gente poderia ir além. A lei de Moisés nunca foi dada para salvar ninguém. A lei de Moisés foi dada para que os filhos de Israel pudessem ter o espelho mais perfeito, para que eles pudessem compreender que eles eram pecadores. E ponha ênfase nisso. Eles eram pecadores. E grandes pecadores. A lei de Moisés não salva. Ela revela o pecado. E quando revela o pecado, faz com que o homem tenha necessidade de constituir um advogado, um salvador. Aí faz sentido. Eu não posso ser salvo pelas minhas obras, mas tem alguém que pagou o preço da minha dívida. E esse é o Salvador prometido. Uma bomba o apóstolo Paulo jogou naquela sinagoga, né? Mas tinha que dizer isso. Esse era o seu ofício. Apresentar o evangelho sem meias palavras, sem enganar os ouvintes. A justificação é pela fé. Irmãos, a pregação é a rede divina na pescaria das almas. Em Antioquia, um número significativo de judeus e prosélitos, que eram aqueles amigos da fé judaica, acatam o evangelho da graça, tornando-se discípulos de Cristo. Essa operação só foi possível mediante a concorrência do poder de Deus. Nós sabemos que mesmo o apóstolo Paulo, com toda a sua sabedoria, toda a sua capacidade, toda a sua eloquência, não seria capaz de alcançar o coração de ninguém. Mas o Espírito Santo aprove abençoar a entrega daquela mensagem para que pessoas pudessem ser convertidas. Tais indivíduos, como todos os homens inconversos, aqueles judeus da audiência lá de Antioquia, da Pisídia, eles estavam montados na justiça própria e precisavam ser advertidos disso. Esses convertidos, ávidos pela verdade, seguiram os missionários e foram incentivados a perseverar na graça de Deus. E é interessante, olha que coisa interessante. Paulo tem um resultado maravilhoso ali naquele lugar. Os judeus prosélitos acatam o evangelho, mas veja como o adversário das nossas almas é encardido, não é? Alguns anos depois, lá naquela mesma região, vai haver uma semeadura. Olha, não é bem assim, Quem sabe nós precisemos voltar para obedecer à lei de Moisés. E os judaizantes começaram a jogar veneno lá naquelas igrejas da região da Galácia. E é por isso que você tem em Gálatas 1, abra lá, versículos 6 e 7, o apóstolo Paulo escrevendo, dizendo assim: olha, eu estou surpreendido com vocês, porque vocês se converteram com a mensagem da graça, a mensagem verdadeira da salvação, decorrente da justificação pela fé, e vocês estão retrocedendo para um raciocínio legalista em relação à salvação. Que coisa! Como a natureza humana é complicada.
é difícil. Eles ouviram o Evangelho da forma mais cristalina pelo maior missionário que já existiu na história da humanidade, o apóstolo Paulo. E depois de alguns anos, eles voltaram e começaram a assimilar algumas práticas legalistas, deixando o puro evangelho para agora confiarem na observação de alguns costumes. Que coisa terrível. Em Antioquia da Pisídia, nós vamos ter a oportunidade de perceber uma das mais extraordinárias declarações do Novo Testamento a favor da graça irresistível. Veja aí o verso 48. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra de Deus. E grife essa frase aí. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Que versículo maravilhoso, não é? Preste atenção nisso. A nossa confiança, ela deve estar ancorada nesta verdade. Todos aqueles que na eternidade foram destinados à salvação, eles, num determinado momento da própria história, vão abraçar a mensagem do Evangelho. É isso que Paulo está dizendo aqui. E creram. Aqueles que tinham sido destinados à salvação vão crer. Isso é ponto estabelecido pelo Altíssimo, que é o autor da salvação. Que coisa maravilhosa. Possivelmente, já mencionei isso, os apóstolos passam mais tempo ali do que o inicialmente planejado, por causa da doença que se abateu sobre Paulo. Agora, o mais significativo de tudo é que aquelas ocorrências em Antioquia da Pisídia, lá naquela região da Galácia, permite que Lucas registre alguma coisa que repetidamente vai se observar na experiência dos apóstolos no cumprimento da grande comissão. Não é uma vez, não são duas vezes, não são três vezes, são várias vezes. É isso que você tem no verso 49. Algo que a gente não sabe explicar direito. O entusiasmo de Deus, um transbordamento do Espírito Santo, um derramamento da graça no grau incomum. Não sei qual é a expressão que você possa usar para descrever isso que você tem aqui. Eles transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Um derramamento incomum, uma efusão de poder ali naquele lugar, naquela cidade. Irmãos, por último, bora ver se o meu ditado está certo. A água quente que endurece o ovo, amolece a batata. É isso aí? A água quente que endurece o ovo, amolece a batata. Tá certo? A mesma água. Ferve uma água quente. Ferve uma água, né? Para ficar fervendo. Joga o ovo e joga a batata. Vão ficar submetidos à mesma fervura. O ovo vai endurecer. A batata vai amolecer. Irmãos, acontece isso na pregação do Evangelho. Os eleitos são como batata. Amolecem, se rendem, depõem as armas, se convertem. Os não eleitos endurecem. Quanto mais você prega o Evangelho,
para alguém que não teve o seu nome escrito no livro da vida. Antes da fundação do mundo, essa pessoa vai se tornando mais dura, mais resistente, mais empedernida. Mas não é a mesma água quente, não é o mesmo evangelho, é o mesmo evangelho. Mas o evangelho verdadeiro, ele tem essa capacidade de produzir esse duplo efeito. Ele quebranta aqueles que são verdadeiramente eleitos. Aqueles que não são eleitos vão ser endurecidos e, por fim, vão ser condenados. Preste atenção nisso. E não será por culpa de Deus. A culpa será exclusivamente da impiedade dos seus corações. Preferiram andar na contramão, apesar de serem avisados. Olha, está na contramão. Você está no ônibus errado. Mas essas pessoas são tão duras que elas dizem o seguinte: olha, eu nasci na crença e vou morrer na crença. Então vá para o inferno com a sua crença. Não é verdade? Se a pessoa ela é esclarecida que ela está crendo errado e ela está dizendo, eu vou continuar crendo errado porque eu quero crer errado. Então eu não posso fazer nada por você. Você está decidindo ir para o inferno e de graça. Foi isso que aconteceu aqui. Esse é o aspecto paradoxal do Evangelho. A mesma mensagem que tem o poder de atrair para a salvação também vai afastar para a perdição aqueles que haverão de se endurecer. Talvez Lucas tenha exagerado ao mencionar que quase toda a cidade concorreu para ouvir a pregação do apóstolo Paulo. Mas é possível que a gente imagine que naquele momento de graça sendo derramada de forma incomum, nós tenhamos essa concorrência espontânea de inúmeras pessoas para ouvirem a pregação dos apóstolos ali naquela localidade. Irmãos, isso não é alguma coisa que você vai encontrar apenas no livro de Atos. Um fenômeno que você vê acontecendo ao longo da história da igreja. Não com muita frequência, óbvio, que essa é uma ocorrência rara. Mas você tem algumas ilustrações na história demonstrando que aqui e acolá Deus age derramando a sua graça num grau incomum, fazendo aquilo que não foi conseguido ser feito durante décadas. Me vem à mente aqui uma história que o pastor Lloyd Jones conta no seu livro, no último capítulo de Pregação e Pregadores. Uma conferência estava acontecendo numa cidade. Vários dias durava essa conferência. Muitos pregadores de renome foram escalados para pregar. E a oportunidade se mostrou tão abençoada. A conferência terminava no domingo, como de fato estava agendada para terminar no domingo. Mas a reunião estava tão boa que, por unanimidade, todos decidiram, vamos estender por mais um dia. Todos acataram a ideia. Segunda-feira. Segunda-feira. Mas só tem um problema. Não tem nenhum pregador escalado. Então, vamos escalar o pregador. E escolheram Dave Livingstone, um jovem pregador. Ele ficou apavorado de ter sido escolhido. Passou a noite em pânico, em vigília, pedindo a graça de Deus.
A segunda-feira foi um dia de muita agonia. E à noite, novamente, a igreja estava reunida. E David Livingstone prega o seu sermão. E Deus abençoa com tanta graça que quase toda a cidade se converte. Mais de 500 pessoas são acrescentadas à igreja. Algo que durante 50 anos a igreja nem sequer conseguiu atingir essa cifra. Uma pregação de um jovem pregador. Numa segunda-feira, convertendo quase a cidade toda, uma pequena cidade, acrescentando à igreja mais de 500 convertidos. Meu irmão, é isso que nós temos aqui. Essa operação espetacular do Evangelho. Uma grande multidão foi atraída para escutar o Evangelho. Quer uma outra ilustração disso? Mas isso foi no século XVIII. Você quer uma agora do século XX? Na África do Sul, lá na época do Apartheid, quando você tinha lá, numa província, na única província da África do Sul, onde o problema do racismo tinha sido equacionado. Qual a explicação? Uma canetada do governador? Ou do governo federal? Um acordo de cavalheiros? Não. O problema do racismo tinha sido resolvido na província de Natal, onde ficava uma cidade chamada Quacisabanto, por causa do Evangelho. O Evangelho colocou agora negros e brancos como irmãos em Cristo e podiam conviver pacificamente por causa do Evangelho que havia sido plantado nos seus corações. Mas por que eu estou citando isso aqui? É porque vinha gente de todo o mundo. Quem é que convidou esse pessoal? Quem mandou o convite para gente de todo o mundo vir para conhecer Quacisabanto? Ninguém, meu irmão. É aquilo que o Edgar respondeu aqui. Você foi convidado por quem, meu irmão? Ninguém me convidou, foi o Espírito Santo. Não é? Então você tem milhares de pessoas concorrendo para aquele lugar onde Deus está fazendo uma obra notável. E quem foi que convidou? Ninguém. Foi o Espírito Santo. E aí você faz a pergunta para cá: quem foi que convidou todo esse pessoal para ouvir os apóstolos? E a resposta é: ninguém. Foi o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai agir transformando aqueles ouvintes pecadores em servos de Deus. É interessante, irmãos, notar uma coisa. Não tardou muito para que o partido judaico da própria cidade se levantasse contra os apóstolos. E, detalhe do texto, motivados por inveja, passaram a perseguir os apóstolos. Você tem a mesma coisa que aconteceu com Cristo em Mateus 27, 18. O mesmo modo de reação. O que foi que os inimigos de Cristo disseram contra ele? Mentira. Que Jesus Cristo estava blasfemando. O que é que eles vão dizer dos apóstolos? Mentira. Eles estão blasfemando. E mais ainda, o mesmo desdobramento final. Assim como eles tentaram contradizer aquilo que Cristo ensinava, vão tentar também contradizer aquilo que os apóstolos estão ensinando. Irmãos, é a repetição do filme. A mesma motivação, o mesmo instrumento, o mesmo desdobramento. Mas Cristo não antecipou isso? Que iria acontecer com seus servos tudo aquilo que ele havia experimentado no seu ministério terreno. E você vai ter o Lucas registrando esse tipo de coisa aqui. Os que na semana anterior receberam com respeito os apóstolos, agora os estavam repudiando.
Além disso, Lucas registra no segundo passo também, comum na experiência de Jesus, a expulsão do lugar. Foram expulsos do lugar, veja o verso 50 da cidade. Os judeus moveram uma campanha sórdida contra aqueles pregadores do evangelho, instigando mulheres ricas e as autoridades civis para que pudessem banir aqueles pregadores daquele lugar. Mais tarde, Paulo vai falar sobre esses sofrimentos que ele experimentou naquele momento da viagem missionária. Um sofrimento que teve o componente da violência contra eles, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 10 e verso 11. Os missionários, então, fizeram o que o mestre havia mandado fazer nessas situações. Se você está no lugar para pregar o evangelho e aqueles que são seus ouvintes rejeitam a sua mensagem, então você diz assim: olha, o sangue de vocês agora está sobre vocês. Lavei as minhas mãos. E o mestre disse: olha, quando acontecerem isso com vocês em alguma cidade, então vocês batam o pé, a sandália, tirando até o pó, para dizer que vocês não levaram terra dali daquele lugar. Né? É uma forma dramatizada da época para dizer que a responsabilidade daqueles que estavam fazendo esse tipo de coisa iria recair sobre eles. E foi justamente isso que os apóstolos fizeram ao ser expulsos daquela cidade, mesmo tendo a melhor mensagem do mundo para apresentar para aqueles ouvintes. Irmãos, abra 1 Coríntios capítulo 21, eu vou terminar assim. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem por esse método louco chamado pregação. Será que vai continuar? 1 Coríntios 1, 21. Será que vai continuar assim até o fim da história? Eu não tenho a menor dúvida disso. O Senhor da salvação decidiu estabelecer como método invariável usar aqueles que são oficiais da palavra para compartilhar o evangelho puro da salvação com um mundo perdido a tempo e a fora de tempo. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, para você levantar a mão. Você acredita nisso? Que Deus usa a pregação para converter pecadores? Pela sua graça. Deus eterno, nós queremos te dar graças pela bênção de poder investigar a tua palavra, tentar aprender da tua palavra, ter liberdade para compartilhar a tua palavra. E louvamos o teu nome, Senhor, porque temos na tua palavra o farol necessário para que todas as nuvens da nossa ignorância sejam dissipadas, toda a escuridão do nosso raciocínio receba luz. Não apenas isso, mas te damos graças porque a tua palavra mexe com as nossas emoções e ela também tem o extraordinário poder de acionar a nossa vontade para tomarmos a decisão ou as decisões que sejam agradáveis diante dos teus olhos. Tem misericórdia de cada pessoa aqui presente, Senhor. E remove dos nossos corações toda e qualquer dureza, para que não sejamos como o ovo que se endurece na água quente. Tem misericórdia, Senhor, para que o nosso coração seja como a batata,
que na água quente amolece, a fim de que o teu nome seja glorificado e não sejamos colocados na condição daqueles que são réprobos. Pelo contrário, que o Senhor nos coloque no meio daqueles que são os teus escolhidos. E é no nome do Senhor Jesus que nós te oramos. Amém.